A verdade é que o mundo ia estar um caos, então ninguém ia conseguir fazer muita coisa. A gente não tem como parar o furacão, a gente não tem como parar a tempestade solar, e muitas vezes não vai ter solução. Ele distorce o campo magnético naquela região e aquela região fica com menos capacidade de transporte de calor. Então ela fica um pouco mais fria do que o entorno. Qual que é o potencial de destruição, assim, de uma tempestade solar? Elas vão mandar radiação na direção Você da pode Terra. dizer que é comum, então, acontecer, assim? Depende da época. O que viria na sua cabeça, assim, se você descobrisse vai chegar um meteoro na Terra daqui, sei lá, um mês? Eu acredito que, pelo meu caráter científico, eu tenderia a... Cláudia Medeiros. Ela é divulgadora científica, mestre e doutora em geofísica espacial. Hoje a gente vai falar sobre o Sol, os perigos que as tempestades solares podem causar na Terra e como será o fim do planeta. Mas não significa que não cause prejuízo, que a gente não possa perder satélites, que a gente não possa perder temporariamente alguns tipos de sistemas, ou ter um sistema degradado por um tempo. Outros planetas influenciam na Terra? Dependendo do tipo de colisão, do tipo de processo que acontecer nesse planeta e os objetos que eles vão gerar, o tipo de transtorno que ele vai gerar para o sistema em si, pode afetar de uma forma indireta. Qual que é a sua visão sobre o fim da Terra, assim? Em algum momento, a órbita da Terra, tá? Esse vai ser o fim da Terra, né? A gente vai encontrar soluções para essa situação. Ó, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Obrigado, Cláudia, por ter vindo aí. Pô, obrigadão por ter vindo aí lá de São José para participar aqui do podcast, realmente fico muito feliz. E, bom, para começar aí, para quem vai cair de paraquedas aqui no podcast, né? A sua área é geofísica espacial. O que exatamente é a geofísica espacial? E por que ela é importante, assim, para a humanidade? Olha, primeiro que a gente sabe o termo adotado, a geofísica espacial, mas a gente que é da geofísica odeia mesmo esse termo, tá? A gente gostaria que fosse mais física espacial. Porque quando se fala geofísica, né, entra até aquele conflito, assim, com o Serjão, né? O Serjão fala, pô, eu sou geofísico, e eu sou geofísico espacial. Qual a diferença entre geofísico e geofísica espacial? Geofísica é o estudo da física da Terra. Geofísica espacial continua sendo a Terra, mas como o espaço interfere nessa vida na Terra, vamos dizer assim. E qual é o espaço que mais interfere? Seria o espaço mais próximo, exceto alguns fenômenos, né, que são fora do sistema solar, extragaláctico, que acabam afetando aqui, mas a ideia é todo esse sistema espacial e como ele afeta a parte da Terra aqui. Então, normalmente, como a gente trabalha bastante, bem mais com a parte da física, a gente costuma dizer que a gente gostaria que o nome melhor fosse física espacial. Mas, por convenção, tem sido adotado geofísica espacial para trazer esse caráter mesmo dessa relação entre como o espaço próximo afeta a Terra, a vida na Terra. E por que é importante entender isso para a humanidade? Vivemos no planeta Terra, ou queremos um dia conhecer outros planetas, mas todo o ambiente onde a Terra está inserida, ele afeta a vida na Terra e o que acontece aqui na Terra. Então, entender o que acontece nesse meio ambiente externo, é entender como a gente pode se comportar ou como a gente pode prever fenômenos, entre outros processos, para a nossa vida aqui na Terra, para os nossos objetivos de exploração espacial, e também conhecer esse ambiente faz com que nós tenhamos mais capacidade de entender sistemas distantes. Porque todos esses processos, acreditando que a física é universal, então ela vale aqui, vale em qualquer lugar, que a gente pode fazer uma transposição desse conhecimento para qualquer outro tipo de planeta ou sistema que a gente observar, sistema solar, que não o nosso, e que seja correspondente os mesmos processos nesses planetas. Ela pega mais o escopo ali do sistema solar, então? Ela pega mais o escopo do sistema solar.
é até interessante porque lá no INPE a gente tem geofísica espacial e astrofísica. A gente fala que a gente estuda todo o sistema solar, inclusive os corpos e as relações, o quanto esses corpos são afetados, né, pelo Sol, pelos raios cósmicos, por exemplo. E aí, quando sai desse sistema, quando você começa a estudar coisas além desse sistema, você começa a entrar na parte da astrofísica, né? Então, você começa a olhar para esse espaço mais profundo, para esses outros Hum. corpos celestes, de uma forma mais ampla. Mas então seria, deixa eu ver se eu entendi, seria como se fosse, entre aspas, uma astronomia que é no senso comum, só que do sistema solar, mais específico do sistema solar. É que a astronomia, você vai focar em estudar um astro. E nesse caso, a gente está mais focado em estudar como a Terra é influenciada por esse sistema. Sim. Por isso, geofísica espacial. Já puxando então uma dúvida, outros planetas influenciam na Terra? Júpiter, Saturno, Marte, eles, sei lá, girando em torno do Sol, isso afeta de certa forma a Terra de algum sentido? Todo o equilíbrio dos movimentos hoje que são estabelecidos, eles são com esses planetas dessa forma como ela está constituída. Isso nos garante, acredita-se, que nos garante, por exemplo, uma proteção, como Júpiter é muito maior, com a entrada de vários objetos de que eles adentrem e acertem Júpiter com mais frequência do que acertariam a Terra. Então, a gente tem alguns tipos de fenômenos que essa composição do sistema solar, da forma como ele é hoje, é favorecida por esse contexto. Então, se a gente hoje tivesse, vamos supor, uma colisão de um super asteroide com algum outro planeta que pudesse mexer com a órbita desse planeta a ponto de alterar todo esse equilíbrio dos corpos nesse movimento em torno do Sol. A gente poderia ver algum processo, mas não acredito que seja um processo que interferiria tanto, apenas o risco mesmo de que outros objetos passem a vir, adentrar a órbita da Terra e aí comprometer a nossa órbita. Mas nesse sentido, tá? Então, o equilíbrio dos corpos, quando a gente faz a dinâmica orbital dos planetas, ou até mesmo dos satélites, a gente tem que levar em conta todos os componentes dessa dinâmica, né? Então, se eu vou calcular a órbita da Terra com relação ao Sol, tem a Lua, tem a influência da Lua, a gente vai ter a influência dos outros planetas no equilíbrio dessas forças do campo gravitacional. Então, a gente tem esse equilíbrio calculado, mas a influência da órbita desses planetas acaba sendo não tão significativa a ponto de afetar a nossa órbita. Mas, dependendo do tipo de colisão, do tipo de processo que acontecer nesse planeta e os objetos que eles vão gerar, o tipo de transtorno que ele vai gerar para o sistema em si, pode afetar de uma forma indireta. Se a gente for pegar, por que exatamente a Terra está no lugar que está em relação ao Sol? E aí, os outros planetas também. É por conta da massa e da forma que o planeta foi criado, assim? Da forma como o planeta foi criado. É quase como se fosse uma loteria. Eu vou dizer uma loteria, mas não é uma loteria, né? Quando a gente fala uma loteria que Inclusive, desculpe interromper, mas se quiser colocar imagem, então, para ser mais didático, assim, pode ficar à vontade também para falar. tá. Quando você imagina o sistema solar, né? Então, se ele quiser pôr uma imagem do sistema solar aí pra gente, mas você tem o Sol, que tem um campo gravitacional imenso, capaz de capturar vários objetos e vários corpos celestes, e dentre eles tem os planetas. Então, os planetas mais próximos do Sol são menores e são sólidos, corpos sólidos. Então, isso é uma propriedade desses planetas na posição que eles tenham essa forma e que eles tenham essas características. Planetas, para continuarem sendo influenciados pela gravidade do Sol, já os mais distantes, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são planetas gasosos e muito maiores. Júpiter já é considerado bem distante. Já é considerado bem distante. E ele é muito maior, entendeu? Então, para você ter um planeta sólido nesse lugar, ele poderia existir? Poderia existir. Só que ele não seria tão grande quanto Júpiter. Júpiter o é porque é gasoso. Plutão é gasoso também? Plutão não. Plutão é sólido e Plutão não seria um planeta. Sim, Ele sim. é um planeta não. Para mim, ele era um planeta. Mas você entende que a dimensão dele Ele é muito precisa ser menor, muito né? menor. Sim. Então, para ser grande da forma como é, porque ele é gasoso. Então, a gente tem uma constituição, uma distribuição dos planetas no sistema solar
também em função tanto do tamanho dos corpos, da constituição dos corpos, e aí com relação à posição. Então aí você tem órbitas que são diferentes, a inclinação dessas órbitas e a rotação, que elas seguem mesmo. Então, se você olhar ali na imagem que você colocou ali pra gente, né? Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte são planetas terrosos, né? E a partir daí, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno já são planetas gasosos. E você vê muito brutal a diferença de diferença- Júpiter e Saturno, cara. É bizarro, olha isso. É impressionante, né? Mas você vê que em volta de Saturno a gente tem os anéis ali que são pedras, gelos, né? E também você tem luas, né, nesses planetas. Sim. Então, a dimensão deles também Europa, né, e tal. os fazem ser capazes de capturar outros objetos, né? E é por isso eles conservarem e manterem esses planetas na órbita, essas luas nas órbitas deles, né? Então, a gente tem aí. Você tem que imaginar que a gente costuma olhar para o sistema como se ele, tipo, tivesse sempre existido, mas se você olhar na evolução, né, do nosso universo, nós temos pouco tempo, né, de existência, e nesse Sim. tempo a gente se encontra nesse estado. Então, Nem é um sempre foi estado. assim. Nem sempre foi assim, e a gente está nesse estado atualmente. Quer dizer, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. Então, 4 bilhões de anos atrás, pode ser que a atmosfera, o Essas caminho coisas ali, estavam se formando ainda. o Então, era caminho que ela diferente. girava em torno do Sol era diferente. Poderia ser. Na verdade, o início da formação dela vai levando ela, conduzindo ela a estar nessa órbita nesse momento. Mas a própria forma como o Sol se existe, queima seu próprio combustível, e a forma como esses processos dentro do Sol acontecem, mostram que com o tempo isso vai mudar. Então, todas essas características vão mudar ao longo do tempo, né? E então, é o sistema que a gente tem nesse instante. É um instante longo, né? Que nem a gente está falando de bilhões de anos. Mas é um instante na existência do universo. Legal. Então, por isso que... só que aí, como eu disse para você no início, a gente sempre vai basear o conhecimento que a gente tem para a gente buscar novas evidências. E então, a gente busca em outros planetas, em outros sistemas solares, uma condição semelhante, sabendo que próximo do planeta, próximo da estrela, de uma certa dimensão, provavelmente a gente vai encontrar corpos sólidos, e esses corpos sólidos têm capacidade de desenvolver o mesmo tipo de vida ou de condições que a gente tem aqui na Terra. Legal. Ó, pausa rápida aqui. Deixa eu abrir uma coisa bem pessoal com vocês. Toda vez que eu me vejo mergulhado nesses papos sobre a mente, Deus, sentido da vida, eu lembro de como minha visão sobre tudo isso mudou completamente quando eu comecei a estudar filosofia de verdade. Aprender filosofia sozinho é um caminho muito difícil, muito complexo. É cheio de textos densos, filosóficos e muito difíceis, né? Parece que é muito fácil se perder nesse caminho e acabar não entendendo nada, assim. Eu mesmo já passei por isso antes de encontrar algo que realmente me servisse de guia. E hoje eu faço parte do núcleo de formação filosófica do professor Vitor Lima. E eu posso falar com tranquilidade que é o curso mais completo que eu já vi de filosofia do Brasil. São mais de 300 horas de aula que te levam desde lá do início da filosofia até a filosofia contemporânea. Isso com uma profundidade absurda, mas de uma forma fácil de entender, né? Um jeito acessível e guiado, assim, passo a passo. Para mim foi como trocar de lente. As conversas aqui no podcast ficaram muito mais claras para mim, as perguntas mais precisas e a vida também, de certa forma, mais compreensível. Isso não é papo de jabá, eu realmente estudo lá, de verdade. E o mais legal é que o Vitor, ele curte aqui o nosso trabalho no podcast, gosta dos temas que a gente traz, e ele liberou 20% de desconto exclusivo para quem escuta aqui o podcast. Se você sempre quis entender filosofia, ou se você já tentou, né, começar e se perdeu no caminho, esse curso pode ser um mapa realmente que faltava para você. Agora, se fizer sentido para você também, o link está aí na descrição e no primeiro comentário, fixado. Obrigado aí pela sua atenção e de volta ao podcast.
Puxando esse gancho, Cláudia, o que exatamente é o Sol? Parece uma pergunta besta, assim, eu acho, mas na prática, se você perguntar, eu acho que 90% das pessoas vai te dar uma resposta de que é uma estrela. É, Mas o que exatamente é o Sol? O que exatamente é uma estrela? Por que que ele solta esses... por que que existem essas explosões solares e tal? O que que acontece ali? Por que que ele tem o poder que tem? Esse calor, enfim. vamos, Explica completamente, se puder elaborar, assim, o que que é o Sol, né? vamos lá. Eu gosto bastante de falar sobre o Sol. Eu vou pedir para ele colocar uma imagem do Sol. Você vê se você consegue encontrar uma imagem do Sol, principalmente o Sol aberto. O Sol aberto, né? O Sol e o seu núcleo, para a gente Hum, poder observar nas imagens. Então, o Sol é uma estrela, e é uma estrela de meia-vida, que ela está num processo de queima de combustível, que é o seu motor principal, que é interno, fica lá no núcleo, que é hidrogênio. Então, esse hidrogênio, uma quantidade imensa de hidrogênio ali se colapsando em processo de fusão nuclear, gerando outros elementos como hélio e outros neutrinos, entre outras coisas que saem, e radiação que sai para o espaço, estão ali o tempo inteiro colapsando. E nesse colapso ele gera essa energia que é a energia que chega aqui para gente. Só que esse núcleo é tão denso e pesado que essa energia não colapsa o tempo inteiro e ela também não explode. Então ele vai tentando expandir e ao mesmo tempo retornando nesse processo. Então a gente vai ter camadas do Sol. A primeira camada é o núcleo, onde tem esse processo intenso de fusão nuclear. E aí essa energia tenta sair através de uma região que a gente chama de zona radiativa, que é onde essa radiação vai tentar sair, só que ela encontra outros elementos ali no caminho, então ela vai fazendo colisões e tentando sair nesse processo, e isso demora milhares de anos para ele conseguir nossa, atravessar essa sério? região. Isso. Que bizarro. Então você vê aqui o núcleo, que é onde está acontecendo esse processo de fusão nuclear. Depois você tem essa zona de radiação, que é essa tentativa dessa radiação sair dessa região, mas por causa das colisões, ela não consegue sair tão facilmente, então ela fica presa nesse. Tá, calma lá. Temos o núcleo ali, que é o centro que você falou, certo? Isso, Zona de radiação. que é essa região onde essa radiação produzida no núcleo tenta sair, e ela demora milhares de anos para sair dessa Ali região. ainda é hidrogênio. Hidrogênio, hélio, e tudo isso numa condição de energia, radiação, plasma e gases. Aquilo ali, imagino que é extremamente denso, né? Denso e quente, tá? E aí ele tenta sair dessa zona de radiação e aí ele vai chegando nessa zona de convecção. Essa zona de convecção é mais ou menos como se fosse assim. Então você tá naquele núcleo quente, está tentando sair. E aí ele, a parte que consegue sair, quando chega nessa zona de convecção, começa a esfriar. Então, você lembra da água fervendo, né? Que você tem ar quente sobe, ar frio desce, geladeira, né? Tudo, essa é a regra da natureza, né? A parte quente sobe, a fria desce. Então, nessa zona de convecção, a gente observa isso, que esse plasma, esses gases, eles se comportam dessa forma. Eles, ao mesmo tempo que eles estão quentes ali naquela parte mais próxima da zona de radiação, ele tenta sair, mas ele é preso por quê? Porque tem a gravidade, entendeu? Que a gravidade é o quê? Esse núcleo pesado, intenso, com essa atividade. Então, é uma briga entre essa energia querendo sair e a gravidade puxando de volta. Hum. Esse processo é o que mantém o Sol gerando energia e também essa estabilidade do Sol. Nossa, essa é a base, assim, então. Isso. E é por isso que o Sol tem uma limitação de tempo de vida, que é enquanto ele tem esse combustível e esse combustível está queimando e isso está acontecendo dessa forma, a gente tem as dimensões do Sol que a gente tem hoje. Então, conforme isso for mudando ao longo do tempo, por quê? Porque uma parte dessa energia é perdida para o espaço. Conforme for passando o tempo, ele vai diminuindo de tamanho? Ou ele vai Conforme aumentando? ele vai conseguindo ter menos capacidade de manter esse núcleo, então ele vai tender a Uhum, expandir essas regiões. entendi. Então, se hoje ele tem uma dificuldade de sair porque a gravidade é muito densa, essa gravidade vai ficar menor porque vai perdendo massa, porque está queimando esse combustível. E aí ele vai perdendo essa capacidade de manter esse núcleo. Então, o núcleo vai diminuindo, mas ele vai se expandindo. O que vai se expandindo nessas outras camadas? Elas vão ficando mais distantes, que é onde a gente acredita que em algum momento o Sol vai se expandir a ponto de absorver a órbita da Terra.
tá? Esse vai ser o fim da Terra, né? Seria o fim da Terra, só que antes, a gente acredita que antes disso... Bom, isso tá muitos bilhões de anos à A gente vai frente. falar daqui a pouco disso. Isso. E aí a gente, então, tem, depois que sai dessa zona de convecção, então, todo esse processo está acontecendo, dessa energia tentando sair do Sol. E ela sai na forma de vento solar, que vai se expandir para o universo. Se expande até onde? Até onde outras estrelas e outros sistemas também fazem a mesma coisa. E aí se encontram, né? E aí, quando se encontram, a gente tem o que a gente chama que é uma barreira, né? E essa barreira é a heliosfera, que seria Caramba, aonde ele pode expandir até encontrar outra estrela? ele vai se expandir. Todos os sistemas Daqui a 4 solares. bilhões de... Quer dizer, 4 anos-luz, tipo, vai Não, encontrar a... não, vamos lá. Ele. Não, peraí, falei Peraí, errado. Ele vai expandir mais de 4 anos-luz de distância? não, ele vai se expandir. Não, ele tem uma limitação ali de tamanho, que ele deve ganhar aí dois raios solares ali. Ele vai Sim. aumentando. Mas o que eu quero dizer é que hoje o Sol. Tenta achar pra gente uma foto da heliosfera. Então, vamos lá. Vamos devagar, porque é muita informação. sim. Então, a gente tem um processo convectivo que acontece naquela zona de convecção. E aí a gente consegue, então, observar na borda dessa convecção a fotosfera. É a única coisa que a gente vê de tudo isso, tá? Então, hoje, quando eu olho para o Sol, quando eu tiro uma A gente foto... não vê essa coroa, essas regiões mais... A gente vê a região mais baixa que a gente vê é a fotosfera. A gente vê a fotosfera, a gente vê a sim. coroa, a gente vê a região de transmissão, a gente vê a cromosfera. A gente vê essas outras camadas. Mas eu tô dizendo assim, eu não consigo ver dentro, abaixo da fotosfera. Isso é com base na teoria da relatividade e tudo isso? Isso tudo é com base na transporte de energia, né? Que são os processos mesmo que a gente observa na Terra de qualquer tipo de processo mesmo de fusão nuclear e tal, como funciona, tá? Termodinâmica, sei lá. Termodinâmica e todas essas coisas. Então, você imagina que o Sol é aquela estrela ali no centro, tá? Aquele pontinho amarelo, tá? E aí você tem a energia do Sol saindo do Sol e ela vai se expandindo para o universo, tá? Só que o universo também tem outros corpos celestes, outras estrelas, nebulosas, etc. Isso também está fazendo a mesma coisa que o Sol, tá? E o Sol está girando em torno da galáxia. Então, quando ele chega nesse ponto onde a energia, esse vento solar, ele não é mais o suficiente para ultrapassar essa barreira, que seria a heliopausa, é onde a gente considera que é o limite de ação, onde o Sol é o agente principal. Vê se você me entende agora. Acho que sim. Tá? Então, imagina que, assim, o Sol tem energia, a energia dele vai sendo jogada para o espaço, vai indo para o espaço, até que ele chega num lugar onde tem a energia do outro amiguinho, aí o amiguinho não deixa passar essa energia dele, e aí ali a gente chama de heliopausa, que é onde a gente tem a interface da heliosfera com os outros objetos do sistema, do planeta, do universo, né? Então, essa é a limitação, é o limite onde a ação do Sol é a mais relevante para o sistema. E por que ele tá mais ali pra esquerda? Porque ali, teoricamente, teria uma outra estrela. Teria Por causa essa área da... da direção também do movimento, né? Então, imagina que o Sol está girando em torno da galáxia. Então, Sim. ele tem uma direção de movimento. Então, essa direção de movimento vai gerar uma direção contrária a um fluxo, e aí esse fluxo vai fazer essa cauda. Isso é em todos os processos. Você está andando de carro, na frente você vai ter a frente de choque e atrás o ar, né? A expansão do ar. Você está no avião, você tem a frente de choque, atrás você tem essa expansão. A mesma coisa na heliosfera, tá? Você vai ter a frente de choque e atrás você vai ter aquela cauda, que é a acomodação, né, no lugar, e ela é sempre acomodada também dentro dos outros processos que estão acontecendo em volta. Isso acontece para todos. E aí, essa guerra aí entre essas energias, né, geradas, é que a gente coloca os limites. Então, o limite hoje de ação do Sol seria dentro do que a gente chama de heliosfera. Então, dentro da heliosfera é onde o Sol é o predominante, é o rei principal ali para os fenômenos aqui dentro, tá? Quando a gente vai chegando ali na barreira mesmo, né, nessa região mais distante,
que é onde as Voyagers estão, a gente começa a ver uma zona de transição, que seria uma região onde você começa também a ter interferência do meio do universo, né? E aí, nessa região, aí a gente começa a ter, por exemplo, perceber outros tipos de energia, não diferente das que a gente conhece, mas diferentes energias como sendo mais intensas do que a da radiação do solar. Uhum. Então, eu posso ter raios cósmicos, por exemplo, que vêm de outras estrelas, e aí, a hora que eu tô medindo, eu já começo a ter interferência dessas outras Não medidas. tem um dado mais tão preciso assim. No momento, o que a gente tem melhor são as Voyagers, né? Mas esses dados são mais enviesados por conta desses outros... Na verdade, faz parte eles estarem ali, porque é uma das coisas que a gente quer ver. Como é essa zona de transição, como é essa região, que informação ela tem para nos trazer, porque a gente vai expandindo de um universo menor, então a gente vai falar depois da Terra. Então a Terra tem um campo magnético, o campo tem uma região de ação barrada pelo vento solar. O vento solar tem um campo de ação barrado pelo meio extraplanetário, extrasolar. O sistema solar tem um campo barrado pela galáxia. A galáxia, você tá entendendo? E assim você vai aumentando as dimensões E se a gente for, dessas se a interações. gente for pegar um maior que a gente sabe hoje, qual que é? Nesse escopo que você está dizendo. Na verdade, a gente tem a expansão do universo, que aí são coisas que a gente está tentando entender ainda. Que aí vai ser energia escura, matéria escura, como essas outras, essas componentes que a gente tem ali do universo, elas se encaixam para fazer toda essa dança funcionar. E aí a gente vai ter teorias da evolução do universo, da expansão do universo, que são coisas que estão... A fronteira do conhecimento, eu acredito, tá aí, né? Que é como é que essas coisas se organizaram desse jeito, com esse monte de matéria que a gente não consegue identificar, matéria escura, energia escura, e como é que elas se acomodaram nesse ambiente. Porque o que a gente está conseguindo ver aqui é uma matéria que a gente consegue medir, Sim. né? Interessante. E falando da cor do Sol, é um tema que o pessoal sempre pergunta também, né? O Sol não necessariamente, eu posso ter visto errado e tal, mas ele não é amarelo, né? Ele não é amarelo. Não. Na verdade, o Sol é primeiro o conceito de luz, né? Vamos tentar entender o conceito de luz. Se você quiser abrir aí um espectro da onda eletromagnética, vamos ver se você acha. Então, se você... a gente tem a percepção de que luz é só o que a gente consegue ver, né? Mas as ondas eletromagnéticas, elas emitem em várias frequências. Sim. A gente enxerga um trechinho. 0,0001%. É um trechinho que a gente enxerga. E esse trechinho pode ser decomposto em 7 cores primárias lá, em 3 cores primárias, mas em 7 cores lá, que seria o que a gente define lá do azul ao vermelho, que é a faixa do visível. Fora disso, ele continua existindo. Então, a gente continua tendo ondas eletromagnéticas que a gente não enxerga, mas que existem e que sensores conseguem medir. Sensores, microfone não, celular, antenas, entre outros objetos. Outros seres vão Conseguir ter ter uma... sensibilidade para outros tipos de sensores. Mas, isso. Então, a gente enxerga só esse espectro da luz, tá? Mas o Sol, ele emite em todos. Em todos. Até o gama ali. Até raios gama. Então, a gente vai ter ali o espectro eletromagnético, o Sol, ele emite em todos. Mas o que ele emite com maior intensidade é ali perto mesmo do espectro da luz, de um espectro de corpo negro. Então, só que como ele emite em todos, o que está saindo dele está vindo todos para cá. Então, quando vem todas essas luzes juntas, elas compostas, a gente vai enxergar branco. É como se elas se misturassem todas. Para eu poder distingui-las, eu preciso de um prisma, eu preciso de um separador. E aí é onde eu posso colocar uma lente, alguma coisa, e aí eu vou conseguir ver vermelho, verde, azul, todas essas outras cores. Mas, a princípio, ele vem todas juntas. A nossa solução... Qual que é a verdadeira, entre aspas, assim? Se você for olhar na fonte ali, sem essas lentes que nós branca. enxergamos. Você vai ver branco.
Você vai ver branco porque é a forma como a luz branca se compõe. Então, se você compra uma lâmpada que ela vai também emitir branco, ela é a composição de todas as cores. E aí você consegue, com um prisma, decompor essas cores. Se você comprar uma lâmpada amarela, que ela só consegue emitir naquele comprimento, você não consegue fazer essa decomposição. Mas qualquer luz branca, você normalmente vai conseguir fazer a decomposição em todas essas cores, porque é a faixa de emissão dessa lâmpada ou dessa luz. O Sol, ele tem essa faixa ampla, então, pra gente que tá olhando no visível, a gente enxerga branco, porque a gente não consegue fazer essa distinção dessas cores nessa fonte por causa da distância, da posição. A gente só consegue fazer a distinção dessas cores quando ela atravessa um meio que faz essa decomposição pra gente, como, por exemplo, uma gotícula de água, e aí a gente vê um arco-íris. Aham. Continua sendo a mesma luz branca que chegou lá na ponta da gotícula de água, só que a forma da gotícula de água faz com que essas luzes, elas tomem direções diferentes e aí a gente vai ver o espectro colorido. Mas continua sendo a fonte emissora, emite em todos os comprimentos. Eu observo em todos porque o meu olho não consegue fazer essa distinção. Ele só consegue fazer se eu colocar uma lente que espalha esses Sim, comprimentos sim. para que eu consiga vê-lo. Olha que bizarro, cara, que o João pegou ali. Você tem todo o escopo aí, né, da luz. E sim, E aí ali tem 10 a menos 14, metros. que é Uhum, metros, né? E ali sim, a 10 elevado a 6 metros. isso. Olha a pequena parte que a gente consegue ver, velho. Muito pequena, né? E a gente acha que enxerga tudo. Que isso, velho? A gente não sabe de nada. Não. Algum dia a gente vai conseguir entender tudo isso? Quer dizer, a gente tem equipamentos que conseguem observar, né? Raio-X, raios gama, etc. Só Sim. que é 100% puro esse dado? É 100% puro, porque é até uma discussão que a gente já fez esses dias, até foi com o Nicoleles, né, sobre isso. Como que a gente vê toda a luz? O que a gente vê? Você tem que pensar que a onda eletromagnética, da forma como a gente concebe, eu, físico, e os físicos, ela é uma energia que se propaga de uma certa forma, com uma certa frequência, com um certo comportamento, que se eu usar ela aqui ou em qualquer lugar, eu consigo medir a mesma coisa. Então, se eu tô com um emissor de uma luz vermelha, você vai detectar vermelho, o meu equipamento vai medir vermelho, não importa, ele só vai conseguir detectar se for vermelho. Se eu coloco uma antena de rádio aqui, eu posso emitir em micro-ondas, ele não vai pegar, porque ele não está adaptado para aquilo. Então, eu só vou conseguir se eu emitir uma onda de rádio. Aí o meu rádio, minha antena vai detectar o rádio. Então, é dessa forma que eu consigo garantir para você que o que eu estou medindo é o que eu estou vendo. Por quê? Porque eu só consigo construir equipamento que tem sensibilidade para detectar aquilo que ele vai fazer se for emitido daquele jeito. Então, é fiel isso. Então, se eu estou Sim. emitindo em raios gama, eu só vou conseguir garantir que é raio gama porque o meu detector só teria capacidade de detectar o raios gama. Se você emitir em ondas de rádio, raios gama, meu detector não vai pegar. Então, é dessa forma, eu posso garantir para você que o que você está observando é o que eu estou medindo. Agora, a interpretação do seu olho, aí ela pode ter outros vieses, né? Que Uhum. daí, sei lá, se você resolveu dizer que vermelho é azul, porque dentro da sua cabeça você associou vermelho com azul, daí eu não tenho como garantir isso. Mas se eu pegar um sensor e ele vai dizer isso é vermelho ou isso é azul, porque o sensor só vai conseguir medir aquele comprimento de onda daquela faixa que eu determinar. Tem uma discussão, assim, que é na filosofia, né? Da mente, assim, e tal, que, tipo assim, será que o azul que você enxerga, sei lá, ou esse preto, é o mesmo azul ou preto que eu enxergo? Quer dizer, será que a minha mente entende de outra forma? É outra cor. Só que no consenso, a gente, na civilização, a gente fala, isso aqui é azul, então você nasceu e cresceu sabendo que aquilo é azul e você chama de azul. Só que é uma cor totalmente diferente para outra pessoa. Isso fisicamente é possível? Então, isso que você falou é a primeira pergunta acho que eu fiz quando eu aprendi essas coisas todas, e acho que muita gente faz. E eu sempre recebo também essa mesma pergunta, tá? Ela é super interessante mesmo. Eu não tenho como garantir para você o que tá dentro da sua cabeça, certo? Mas se eu colocar um chip, e a partir do momento que eu colocar um chip que vai identificar a cor baseada no comprimento de onda, ele vai determinar a cor exatamente
pelo comprimento de onda que a cor está sendo emitida. Então, eu vou garantir que o preto que eu estou observando é o mesmo preto que você está Sim. observando se eu colocar entre nós um sensor capaz de detectar o preto. Então, daí não vai depender da interpretação do seu cérebro e da associação que você fez para aquele conhecimento que você adquiriu. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a minha interpretação, minha construção neural, minha elaboração. Porque o meu sensor, o olho meu e o seu, ele tende a ter o mesmo tipo de sensor, mesmo tipo de sensores para as cores, para a direção, tende a ser semelhante e igual. A interpretação que o cérebro dá para essa informação, aí ela pode ser específica, Sim. tá? Agora, a partir do momento Aí que... entra no escopo da filosofia. Entra no escopo da filosofia, Sim. tá? Então, agora, se eu colocar uma lente no seu olho, se eu colocar um óculos no seu olho, uma lente polarizada no seu olho, aí eu vou garantir que o que está passando é o que eu quero que passe. E aí, se você ainda assim estiver interpretando de um jeito diferente, aí a gente pode trabalhar isso num outro quesito que daí é neural. Qual que é seu palpite? As cores que nós enxergamos são iguais para todos? Eu Ou acredito que tenha é diferente? Eu acredito que tenha nuances muito pouco divergentes, bem próximos. Né? Eu acredito que a gente não pode determinar que é exatamente igual, mas eu acredito que a gente tá ali numa faixa segura, próxima. A gente tem daltonismo, a gente tem outros tipos de percepções diferentes para cor, né? E aí a gente tem como explicar isso, né? Sim. Fisicamente existe, né? Uma perda de sensibilidade, mas naturalmente eu acredito que a gente deve enxergar próximo. Agora, o que aquela cor significa para cada um, aí eu vou deixar para filosofia e para neurociência, mas eu posso te garantir que, tipo, se eu estiver te dando azul, se aquilo que eu tô fazendo Você gera consegue a cor medir que, azul, de eu consigo fato- medir que eu tô te dando azul. E se eu te colocar uma lente que só vai permitir que a cor azul passe, se você não estiver enxergando é porque você não tá conseguindo enxergar o azul, Nossa. entendeu? Aham. Cláudia, falando das tempestades solares, o pessoal fez um alarme aí recentemente na internet de que ia acabar com a internet, sei lá, teve um lance assim, né? Você consegue explicar o que são essas tempestades solares, assim, exatamente? E se de fato pode acontecer alguma coisa com a sociedade em relação a isso? Eu vi também, eu fiz uma pesquisa lá rapidinha e parece que teve um evento que chama Carrington, Uhum, tá certo? tá A certo. pronúncia, que foi a maior tempestade, né, geomagnética aí já registrada, Sim, sim. 1859. Qual que é o potencial de destruição assim de uma tempestade solar? Bom, vamos por partes. Bom, você lembra do Sol? Então a gente viu que o Sol emite vários comprimentos de onda. O que a gente enxerga, ou seria capaz de enxergar, seria o branco, mas devido à atmosfera da Terra, a gente vai enxergar ali o espalhamento no azul, ou no amarelado, ou qualquer coisa parecida com isso, né? Bom, uma parte da radiação não chega na Terra. Essa radiação é ultravioleta, por exemplo, uma parte não consegue atravessar, ela sofre as interações na própria atmosfera, tem uma delas a camada de ozônio, Uhum. enfim, que acabam acontecendo reações em cadeia, mas que fazem parte dessa composição da atmosfera, né? Então a atmosfera já recebe essa radiação, realiza ali os processos de interação, gera outros elementos químicos, enfim, isso tudo funciona normalmente. O Sol, ele tem um ciclo, um comportamento cíclico, e esse comportamento foi observado ao longo dos anos através de observações visuais de manchas solares. Então, o que, que são essas manchas? Você lembra que eu falei para você da fotosfera? Que é o único lugar que a gente consegue, quando a gente olha para o Sol, a gente consegue olhar, a gente tem a cromosfera e tal, a coroa, só que essa região da coroa solar, essa parte, nosso olho não consegue enxergar, porque Ah, é uma entendi. emissão em outro Quando a gente comprimento olha de para o onda. céu de dia, a gente só vê essa fotosfera. O que a gente teria capacidade de ver seria a fotossfera, se a gente pudesse olhar para o Sol, mas quando a gente coloca o filtro, vamos dizer assim, para diminuir a intensidade dessa radiação, o que a gente enxergaria é a fotosfera. Então, quando a gente enxerga essa fotosfera, a gente vai enxergar essas manchas, porque as manchas acontecem ali na borda, na toposfera, porque é aquele processo convectivo, Uhum. tem umas regiões que formam essas pequenas manchas.
E essas manchas são regiões onde a gente tem um processo magnético em cima, um pouco mais perturbado, e faz com que aquele ponto de convecção, lembra que eu falei para você que os gases ficam tentando sair do Sol Sim. e tal? Ele distorce o campo magnético naquela região e aquela região fica com menos capacidade de transporte de calor. Então ela fica um pouco mais fria do que o entorno, tá? E isso acontece por quê? Porque o Sol também tem um campo magnético. Tá? E o campo magnético do Sol, como o Sol são gases e plasma, eles estão girando o tempo inteiro lá, em torno desse núcleo. E ele gira mais rápido na região do Equador do que na região dos polos. Então, imagina ele girando e o campo magnético sendo girado junto. E aí esse campo vai se distorcendo. E essa distorção do campo magnético vai fazendo com que apareçam essas regiões aonde a gente vai ter essa dificuldade desse processo convectivo e essas regiões manchas. Isso são chamadas regiões ativas. Por quê? Porque essa distorção do campo nessas regiões faz com que apareça ali um risco de que essa distorção seja tão intensa que se rompa aquelas linhas de campo magnético, fazendo um processo de reconexão. E quais são... como que eu Efeitos posso falar? práticos. Não. O que causa essa explosão, assim, mais brutal? Então, aí essas distorções, quando elas acontecem, muitas vezes elas podem fazer um processo de reconexão que eu vou tentar explicar para você o seguinte. Imagina você pega 2 ímãs. Positivo, polo negativo, você tenta se conectar, beleza, facinho. Quando você coloca positivo com positivo, o que acontece? Você tenta conectar, ele não vai, né? Você força, ele não vai. Agora imagina isso acontecendo lá no Sol, ele forçando e não indo. Só que você continua forçando. Chega uma hora que ele faz assim. Não faz assim com o ímã? Não sei se você já tentou aproximar, tanto que ele distorce assim e vira. O que ele faz? Nesse processo de distorção, ele vai se moldando e tentando se moldar até uma hora em que ele encontra uma composição em que ele se reconecta. Ou seja, ele faz o negativo encontrar o positivo. Nessa que ele faz, aquela linha de campo que estava ali tentando se conectar, essa parte se conecta, mas essa parte sai. E aí essa parte sai, ela leva a matéria que está ali. Então é o que acontece ali em cima dessa região. Então, você tem esse campo distorcido, você tem matéria ali presa nesse campo magnético. Tá aqui tudo acontecendo e tá preso. E aí aqui tá distorcido, tá distorcendo. Chega uma hora que aqui as duas direções, elas estão tão próximas, e aí ele faz esse processo de desconexão, e aí ele fecha essa linha e joga essa pro espaço. E aí essa vai pro espaço. Fecha um lado e abre o outro em fecha si, o lado, entre aspas. E aí esse vai pro espaço. E quando ele vai pro espaço, ele carrega o que tá aqui. Então o que ele carrega que tá aqui vai pro espaço. Quando isso acontece, a gente pode ter uma ejeção de massa coronal, por exemplo. E aí ele leva essa massa que tá na coroa solar pro espaço. E isso vem pra cá. Vem pra cá, pode vir E pra isso cá. é a tempestade. Isso é uma dos tipos de tempestade que tem. Quando esse processo acontece de reconexão, normalmente a gente pode ter a primeira fase seria uma explosão solar. Então essa explosão solar, você vai perceber isso com brilho. Esse brilho é uma emissão de radiação, fótons, que vem na direção da Terra, vem em ultravioleta, vem rápido, chega aqui em 8 minutos. Chega aqui na superfície? Não, chega lá, lembra que eu falei que é barrado lá nas camadas superiores? Então ele chega lá Porque e na é hora... ultravioleta, né? Isso. Chega lá e na hora ele já começa a interagir com a atmosfera lá, e aí ele já deixa ela mais densa, perturbada, e aí ele vai gerar um fenômeno, tá? Isso é uma tempestade de radiação. Então, essa primeira que chega. Em 8 minutos chega aqui, a gente só consegue detectar ela na hora que ela acontece e saber que chegou aqui. E o que isso pode acarretar? Quando ela faz com que essa energia chegue ali e altere essa densidade da atmosfera, ela promove uma interrupção em algumas faixas de frequência que utilizam essa camada como meio. Então, se eu uso uma onda de rádio, e essa onda de rádio precisa dessa camada para ser conduzida, então ela vai sofrer atenuação, ela pode absorver essa onda. Por quanto tempo, assim, pode acontecer? Enquanto ela estiver ainda nesse processo de interação e dissipação de energia, ela pode ficar ali por horas, depende da intensidade. Mas normalmente é na região voltada para o Sol. Então, por exemplo, agora de dia, a gente está de dia. Nesse momento, se a gente tiver uma explosão solar, ela vai afetar a nossa região. Então, o que isso vai acontecer?
eu sou uma pessoa que faço comunicação utilizando uma faixa de frequência da ordem de megahertz e uso essa faixa de frequência para comunicar, normalmente, vamos supor, um avião com outro, uma torre com um avião, ou é uma estação de submarino com outro, e eu preciso dessa camada para essa transmissão acontecer. Então, eu sei que vai ser degradado o meu sinal, eu posso perder capacidade de fazer essa comunicação, e aí eu tenho que mexer com a minha faixa de frequência. Não vou comunicar nessa, vou mudar para gigahertz, sei lá. Vou mudar para outra faixa de frequência. Isso acontece Acontece. diariamente, assim? Diariamente. Diariamente não, quando tem esses tipos de fenômenos, né? Mas aí existe um órgão responsável para fazer isso? Pra Ou é fazer- o próprio empresário ali, sei lá, esse cara que trabalha com esse meio de comunicação, ele tem que alterar, assim, as pressas? né? A gente tem os órgãos mundiais que fazem monitoramento do Sol, que emitem esses alertas de que está acontecendo. Então, você fica sabendo que a sua região está tendo essa perturbação, mas muitas vezes, por ser muito rápido, a gente dá uma previsão de que isso pode acontecer, porque a gente está vendo a É mancha. tipo a previsão da chuva, assim, não tem como bater o martelo. Não. Você vê lá, olha, a mancha está aumentando, a mancha está crescendo, o campo magnético ali está super perturbado, a gente está observando o Sol e está vendo, aquela mancha pode explodir a qualquer momento, ela está na direção da Terra. Vai acontecer isso? Então, você fica esperto, porque talvez você vai ter problema de comunicação. Então, o piloto, essas pessoas são treinadas para lidar com essa situação. Então, ele já sabe, eu não vou usar essa faixa de frequência, o meu sinal tá ruim, deve ter acontecido alguma coisa no Sol. E foi desse jeito que eles detectaram isso acontecendo pela primeira vez. Entendi. Porque atrapalhou as comunicações, né? Então, esse é o primeiro processo. Aí, geralmente, quando acontece essas explosões solares, elas podem acontecer, elas vão mandar radiação na direção Você da pode dizer que é Terra. comum, então, acontecer assim? Depende da época desse ciclo solar. Tá? O ciclo solar ele demora 11 anos, então a gente tem um período que tem muito mais ocorrência disso do que outros, que é o tempo que as linhas começam a se distorcer e depois elas meio que se normalizam e depois começa a se distorcer de novo, se normaliza, e isso acontece a cada 11 anos. Nossa. Isso. E por acaso a gente está no período de acontecer com mais frequência, tá? Então, Por isso esse alerta por e isso tal. você tá vendo um monte de gente falando muito disso. Então, Que na prática não vai dar em quase nada, eu imagino. para esse fenômeno, é isso que eu tô dizendo para você. Mas, tipo, não vai acabar com a internet. Então, vamos pro próximo fenômeno. Eu falei só um. O outro fenômeno que acontece é que... Lembra que eu falei que ele manda energia também? Então, a gente tem mais outros 2 processos, pelo menos, importantes, que é um buraco coronal. Então, eu falei para você que a gente tem ali a fotosfera, acima da fotosfera a gente tem uma outra zona de transição e a coroa solar, né? Então, aquela coroa solar é um mistério, né? Porque ela é mais quente do que o próprio Sol, né? A gente ainda é um mistério a ser desvendado. Mas essa coroa também tem plasma, tem energia, mas ela tá ali meio que presa no Sol, tá? Então, às vezes, a gente vai ter uma região onde a gente tem um buraco nessa coroa, que é uma região onde essa matéria do Sol sai com mais facilidade. Esse vento solar que está o tempo inteiro saindo, ele sai com mais facilidade. Quando ele sai, ele transporta também o plasma do Sol para o espaço com mais facilidade. E essa matéria vai trazendo também a radiação, partículas, plasma do Sol para o espaço. Então, se a gente estiver no caminho, isso daí também vai trazer essas partículas para a Terra. Então, aí a gente estava falando de radiação, agora a gente está falando de partículas. Essas partículas vêm, então lá, vem íons, né? Hidrogênio, hélio, vem tudo aqui, né? Na direção da Terra. E aí, quando ele chega aqui, ele vai encontrar uma barreira que é o campo magnético da Terra. Então, ele vai tentar entrar, mas ele não vai conseguir entrar com facilidade, porque a gente vai ter um outro processo que acontece aqui perto, que é o cinturão de radiação Van Allen. Então, esse cinturão, ele é um campo magnético da Terra e ele aprisiona uma parte dessas partículas, porque elas vão interagir com esse campo e aí elas ficam ali presas. E aí a gente tem alguns processos de corrente magnetosféricas que prendem essas partículas ali. Só que nessa região a gente colocou satélite. E aí a gente colocou satélite nessa região. Então, É geralmente a região onde ficam os satélites. Alguns satélites ficam... Não todos. Não todos, é porque a gente tem várias órbitas, né? Então, a órbita mais próxima, que é a LEO, que é a mais baixa.
A gente tem uma mel, que é bem no meio do cinturão, e a gente tem a gel, que é bem na borda do cinturão. Então, esses que estão na borda do cinturão são os primeiros, eles começam a perceber essa chegada dessas partículas, uma parte aprisionada, a gente tem um adensamento de partículas nesse cinturão. O satélite que está ali pode ver essas partículas tentando penetrar no satélite. Então, a gente precisa por blindagem, a gente precisa por sistemas de proteção. É um satélite mais premium, assim. Mais caro de fazer. Mais caro de fazer e com mais crítico, com componentes mais críticos ao ambiente de radiação. Então, esse Nossa, satélite... imagina o tanto de pesquisa que não foi feito pra entender isso, velho. Quer dizer, Continua os caras... sendo. Exato, os caras têm que fazer um satélite específico pra colocar numa zona específica da atmosfera da Terra. Tipo, é muito complexo, cara. E aí, nesse caso, por isso que não tem muitos nessa região, tá? Eles são mais caros, mais complexos. E aí, a gente tem, geralmente, no Léo, que é mais baixo, né? Quanto que vale um satélite assim ali? A gente pode dizer. Da ordem de bilhões, viu? Bilhões. Para um satélite geoestacionário, ele é muito caro. A gente tá Caramba. para fazer um aí, né? A gente vai chegar lá. E aí a gente tem, então, essas partículas, quando elas entram, aí elas podem fazer o danificar o satélite. Aham. Então, elas podem danificar a câmera, elas podem danificar o painel solar. É uma energia que não deveria estar ali, com aquele nível de intensidade. É um desafio, assim. É um desafio. Então, essa tempestade, só que esse tipo de tempestade, né, de radiação, ele costuma demorar horas para chegar aqui. Então, a gente tem como ter um pouco mais de previsibilidade. Só que ela também vai afetar uma área maior. Então, ela não é só na região que está de visibilidade ali para o Sol. Ela pode afetar várias regiões em torno da Terra, mas normalmente ela vai afetar mais quem está em órbita, quem está ali naquela região, a estação espacial, por exemplo, né? E a outra coisa é que o cinturão de radiação, ele prende as partículas numa certa área, mas quando tem um adensamento de energia e essas coisas assim, uma pode interagir com a outra, pode gerar outros processos de ondas, e esses processos podem fazer essas partículas precipitarem. Só que elas vão seguir a linha de campo. Então, como elas vão seguir a linha de campo, elas tendem a ir para regiões dos polos, e é onde a gente vê auroras. Então, quando elas precipitam, elas acabam adentrando para a região mais baixa da atmosfera, elas vão entrar nessa região que tem outros tipos de elementos químicos, interage com esses elementos químicos e esses processos emitem luz. E aí é a luz que a gente vê que é a aurora. Então quando a gente tem esse tipo de tempestade de radiação, a gente vai ter essas partículas chegando e a gente vai ter mais auroras. Então, a gente está numa fase em que a gente tem mais esse tipo de tempestade, então a gente pode ter mais auroras, tá? Que é na ionosfera, né? As auroras são na atmosfera superior, não necessariamente na ionosfera, tá? A aurora boreal é na ionosfera. Não, as duas auroras são na atmosfera superior, não necessariamente na ionosfera, tá? Entendi. E a ionosfera, ela é uma camada que tem um comportamento de ter um acúmulo maior de íons energético, de íons, né, na forma de plasma, e ela oferece uma certa capacidade de distribuição de corrente no sistema terrestre específica, mas ela é permanente. Ela não muda, não some. Sim. Ela sofre pequenas alterações, mas ela não some. Falando ali das explosões, então, só para terminar o assunto, é possível que acarretem algumas, sei lá. Então, agora a gente vai falar da mais importante, que é a ejeção de massa coronal, que demora de 2 a 3 dias para chegar. Então, mas é possível que cause prejuízos. Prejuízo, sim. Principalmente essa ejeção de massa coronal que chega assim, porque daí o que ela faz? Ela comprime a magnetosfera, ela gera perturbação do campo magnético, ela induz correntes, e aí essas correntes podem perturbar sistemas mais abaixo, que foi o que aconteceu em Carrington. Tá? Então, aí essas correntes, elas podem ser induzidas... Que é aquele... Carrington é aquele que eu falei que é a tempestade... mais intensa. Mais bizarra, né? Porque daí, o que aconteceu na tempestade, no evento de Carrington, né? Gerou aquela explosão solar fortíssima e eles conseguiram ver essa explosão. Então, só para você ter uma ideia. Depois, eles viram que começou a queimar. Desculpa interromper, mas em 1859 já gerou prejuízo? Gerou porque tinha os telégrafos, né? Então, essas linhas de telégrafos de longa distância são as mais afetadas para esses tipos de perturbação. Porque quando a gente tem uma oscilação do campo magnético da Terra, a gente tem uma indução de corrente. E essa indução de corrente, a princípio, não afeta nada na sua vida, mas se você tem uma linha de transmissão muito comprida, você tem um efeito acumulativo.
E aí, para isso, vai gerar spikes de eletricidade, e aí isso daí gerava correntes nessas linhas de transmissão, e aí o cara queimava o equipamento, tomava choque, pegou fogo em alguns lugares por conta disso, entendeu? Por causa desse efeito, dessa indução de corrente, né? Então, esse é um fenômeno importante e sério, que foi um aprendizado para que nos próximos eventos que aconteceram depois, a gente tivesse que tomar algumas atitudes, e isso é o maior motivador, é o fator motivador mais importante para a existência de um sistema de prevenção De e de defesa, assim, controle do digamos. clima espacial, tá? Que é esse Crime daí. espacial? Clima. Ah, sim. Um dia vai ter crime espacial, que eu acho que já tá chegando lá. Mas o clima espacial. O clima espacial é nesse sentido, de que, tipo assim, a gente emitir um alerta para que o cara que tem a rede de transmissão de longa distância, que tem a torre de eletricidade, que ele consiga comutar para não usar aquela região, Sim, que sim. ele tire o voo daquela região, que ele saiba que pode cair a rede elétrica naquela região, entendeu? Que o satélite pode ser desligado naquele evento, porque aquilo pode perturbar o satélite. Que eu não vou lançar um satélite, um foguete naquele dia, que nem aconteceu com Elon Musk, que lançou um foguete num dia que teve uma tempestade e derrubou todos os satélites dele. Quer dizer, um tempo atrás a gente não tinha os dados e a tecnologia para conseguir entender como funcionava isso, e isso gerava muitos prejuízos. E Gerou. hoje a gente consegue prever melhor por conta ali da física espacial e tudo mais, os estudos, e a chance de acontecer de novo é bem mais baixa, a gente pode dizer. É mais baixa, porque a gente consegue prever uma parte desses eventos, porque a gente já estabeleceu alguns protocolos de segurança para quando acontecer, né? Mas não significa que não cause prejuízo, que a gente não possa perder satélites, que a gente não possa perder temporariamente alguns tipos de sistemas, ou ter um sistema degradado por um tempo. É que nem meteorologia. A gente vai fazer uma previsão de que vai ter um furacão. Não tem como bater o martelo. A gente não tem como parar o furacão, a gente não tem como parar a tempestade solar, a gente tem como avisar as pessoas antes para que elas saiam daquela região de risco, a gente tem como, sei lá, colocar barreiras, a gente tem como colocar alertas, a gente tem como construir casas em cima de uma região ou tipo de construção. Sim. Fazer o máximo que dá, né? E quanto mais a gente conseguir antecipar esse fenômeno, mais a gente consegue se proteger dele. Tipo do filme lá, Não Olhe Pra Cima, né? Que, tipo, os caras descobriram que tava vindo o asteroide, o astro lá, sei lá, meteoro, e aí não dava pra fazer nada, né? Aquele filme é perfeito. Eu nem cheguei a ver, você acredita? Jura? Então fica de tarefinha aí Mas, pra assim, você. que viria na sua cabeça, assim, se você descobrisse algo nesse nível, assim? Que vai chegar um meteoro na Terra daqui, sei lá, um mês. Se eu descobrisse isso, É, você tá dizendo só eu ou eu e todo mundo? você. Eu só eu? Você falaria pra humanidade? Ou deixaria tudo... Acontecer assim? Eu acredito que, pelo meu caráter científico, eu tenderia a falar para a gente tentar encontrar uma solução. Porque a primeira coisa que um cientista quer é resolver um problema. Mas vamos falar que não existe uma solução. Se não existir uma solução, eu acredito que gerar pânico é desnecessário, vamos dizer assim, não vai ter solucionado, está? Eu não consigo pensar nessa hipótese, porque para mim eu sempre acho Mas que a nesse gente... dilema não tem opção. Você não... Avisar, eu acredito avisar, todo mundo tem o direito de saber a verdade, independente da dor que Mas ela quais possa seriam causar. as coisas que você faria, assim? Sei lá, vamos supor que a Terra vai acabar daqui um mês. Você usaria esse mês pra fazer o quê, assim? Ai, nossa. Bom, se ninguém soubesse que a Terra ia acabar em um mês, só eu soubesse e eu resolvesse não comunicar a ninguém, eu tentaria, talvez, sei lá, pegar minha família, ir para um lugar que eu tenho vontade de conhecer, alguma coisa assim, como última estratégia, assim. É meu pensamento de primeira, mas a verdade é que o mundo ia estar um caos, então ninguém ia conseguir fazer muita coisa. Então ninguém ia conseguir. Talvez eu só ia. Não, com certeza não ia trabalhar, eu ia ficar observando notícias, acho que não ia ser muito diferente do que a gente faz já. Você já pensou nisso? Porque eu acho que, assim.
Não sei, talvez a gente já viva meio que assim. Não vive? Ah, eu discordo, hein? Você discorda? Por que que a gente vive assim? A gente não sabe quando é o nosso fim. A gente acredita que a Sim, gente vai mas aí ter então sempre quando mais você souber tempo. o seu fim, você vai agir de forma diferente. Se um oráculo chegasse assim pra Então, mas o você e ele fosse o caos. dono da verdade e dissesse, você vai morrer daqui 1 mês, se você tem certeza disso, sua vida mudaria. Sim, Com então, se certeza. fosse uma coisa só fosse minha e só particularmente minha, eu ia tentar desfrutar desse tempo o máximo que eu posso, que é o que eu tento fazer com a minha vida. Entendeu? Então, eu não sei até quando eu vou viver, então eu tento sempre desfrutar o máximo que eu posso da minha vida. Óbvio, com responsabilidade, porque eu acredito que eu vou viver amanhã. Mas se Sim. eu soubesse que eu vou morrer amanhã, daí eu talvez me permitisse algumas coisas que normalmente eu não me permito. Por exemplo, o quê? Não ir trabalhar, meter o louco, comer todas as coisas que eu gosto, sem pensar, Usar drogas. colesterol, coisas parecidas com isso. Não, porque eu não curto. Não faz parte do tipo de vibe que eu gostaria. Faz mais vibe do tipo que eu gostaria, é tipo pegar um voo pra um lugar bem aleatório e conhecer outros lugares. Mas então faz sentido a vida que a gente leva? Porque assim, a partir do momento que você fala que se você tem 1 mês de vida e aí você vai largar o trabalho, vai comer pra caramba e não sei o que e tal, tudo é só um cálculo de recompensa na sua cabeça para o outro dia, ou sei lá, o outro mês, enfim. Quer dizer, não tô falando você, tá? Mas Uhum. eu tô falando, partindo dessa linha de raciocínio, a pessoa que vai trabalhar, ela só vai trabalhar pra ganhar a grana dela, não tem um sentido por trás daquilo, é só pra ela, enfim, se alimentar e tal, e comprar as coisas que ela quer, e suprimir esses desejos, mas no fundo, se ela tivesse a opção de comer o que ela quiser nesse sentido que você falou e fazer o que quiser, não teria, ou seja, não faz muito sentido, né? A vida, ela é um equilíbrio entre desejo e necessidade, no meu ponto de vista. A gente tem, a gente tem que entender como humanidade a irracionalidade o que a gente vive. Então, por exemplo, eu sou um ser racional, não sou um ser irracional que vivo só para atender certos aspectos da minha vida. Minha racionalidade me coloca dentro de uma sociedade e dentro dessa sociedade eu tenho um pouco a dar e me dou o direito de receber algumas coisas. Então, dentro desse equilíbrio é onde eu vou exercer o que eu gosto dentro das minhas possibilidades, mas eu também não posso ser negligente com as minhas necessidades. Então, o que eu faço, o que eu penso da vida é mais ou menos isso. Então, hoje eu tenho que atender às minhas necessidades, então eu tenho que cumprir certas regras da sociedade, valores dentro da sociedade. Eu tento alinhar isso com o que eu acredito que seja legal também importante. Então, eu tento casar a minha necessidade com os meus desejos. Então, eu gosto da área que eu trabalho, eu gosto das coisas que eu faço, eu tento alinhar essas duas coisas. Agora, quando você diz pra mim assim, você tem 1 mês de vida, tem certas coisas que se eu fizer hoje, em 1 mês, não vai afetar o resto da minha vida, porque a minha vida é só naquele 1 mês, entendeu? Então, por exemplo, se eu comer mais doce do que Então é um devia, cálculo, né? é um cálculo, acaba sendo. Se eu tenho 1 mês de vida, será que vai me importar o colesterol que eu vou ter daqui 6 meses? Vamos dizer assim. Mas será que nós nos perguntarmos se você faria a ação que você. Enfim, por exemplo, aqui no podcast, se eu me perguntar, se eu descobrisse que eu tenho 1 mês de vida, será que eu faria os podcasts nesse 1 mês? Se a resposta for não, talvez você tá indo pro lado errado, de certa forma. Pode ser, mas depende do objetivo pelo qual você faz o podcast. Eu acredito que talvez você não vá parar tudo, talvez você vai fazer menos. Você entende? Então, por exemplo, no meu caso, eu acredito que eu ia continuar gostando de ciência, eu ia continuar gostando de ler as coisas que eu gosto, porque elas realmente fazem muito sentido pra mim. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Agora, talvez levantar todos os dias e ir para o trabalho para cumprir aquele horário, porque eu preciso fazer isso, isso é uma coisa meio que necessária para eu atender a minha necessidade, talvez isso eu pudesse deixar de lado, entendeu? Eu pudesse não fazer. Ou seja, a lição é simples, então. A maior parte da nossa vida a gente faz coisas que não está atrelado ao nosso sentido de vida. Ou ela está atrelada a atender uma necessidade, porque a necessidade também é um sentido. Ou você quer viver no modo foda-se? Necessidade é um sentido, é um. Também é um sentido pra mim. Pra mim é, pelo menos. Por exemplo, eu não quero ser uma pessoa que não consigo ser capaz de fazer de atender minhas próprias coisas.
Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que consiga caminhar, eu quero ser uma pessoa que tem uma saúde relativa. Mas faz sentido você ter que beber água pelo fato de que, evolutivamente falando, você precisou beber água para sobreviver. Eu acredito que sim, isso é atender uma necessidade, não é o meu prazer absoluto beber água, é Exato, atender mas uma está atrelado ao necessidade. seu sentido da Tá vida. atrelado, porque se eu não beber, eu vou morrer e eu não quero morrer. Entendeu? É nesse Sim, mas contexto. não é você que está escolhendo isso, né? Mas eu tô escolhendo beber ou não beber. Aí é a minha escolha. A minha escolha, ela Isso é uma tem esse discussão também, né? limite. Ela é o meu limite. O meu limite é o quê? É o que eu consigo fazer para atender a minha. Se a minha necessidade é uma coisa importante, sei lá. Se eu quiser ir no banheiro agora, for uma necessidade física do meu corpo, mas eu achar que nesse momento é mais importante eu estar aqui sentada com você do que eu atender essa minha necessidade, eu vou ficar aqui. Você entendeu essa relação? Exato. Então, ela agora, se para mim faz mais sentido ir lá, porque eu não quero ficar com a bexiga presa, e mesmo sendo uma necessidade que eu não gostaria de estar atendendo nesse momento, mas para mim é mais importante atender essas necessidades do que estar aqui, eu vou fazer. Então, pode ser sentido da minha vida atender a minha necessidade, desde que essa minha necessidade seja importante para mim também. Ela pode não ser o meu sentido final, que o meu sentido final talvez seja eh, a obter mais conhecimento, mas para eu obter mais conhecimento, eu vou ter que atender algumas necessidades. Eu tenho que comer, eu tenho que respirar. Então, isso acaba entrando dentro desse Você não acha que sentido. essas necessidades, então, são um peso? Não, não necessariamente um peso. Algumas, às vezes, são. Algumas pagar imposto é um peso. Mas é uma necessidade, né? Você falando do banheiro, vamos fazer uma pausa então Tá rapidinho. bom. Esses dias eu assisti, foi até no sábado, um senhor lá do INPE, né, doutor Odílio, que participou do LIGO, que descobriu as ondas gravitacionais. Estava, então, Que massa. assistindo ele contar sobre o projeto, sobre as descobertas e tal, né? Sobre como eles mediram as ondas gravitacionais e tal. E aí, ele falando sobre isso, ele falou que uma das descobertas, uma das coisas que eles estão fazendo é desenvolver novos instrumentos. E aí, nesses instrumentos, um deles é conseguir abrir aqueles. Lembra aquele espectro de ondas que a gente viu ali? Então eles mediram campo gravitacional, eles mediram alguns tipos de emissões, mas eles querem fazer toda a descrição das propriedades das emissões desses processos de colisão de buracos negros. Porque a partir disso eles vão conseguir determinar se o universo sempre existiu, se o universo surgiu do Big Bang. Então, existem respostas que a gente ainda pode buscar a partir de você investigar cientificamente o universo que a gente vive. E essas respostas essas investigações podem trazer respostas mais assertivas para essa interpretação que a gente dá hoje. Porque tudo o que a gente usa como místico, de uma certa forma, ou até mesmo esses questionamentos, eles são como eram no passado, quando a gente olhava para fenômenos naturais e tentava entendê-los Mas em que à ponto você quer luz chegar? do senso comum. A que ponto que eu quero chegar é que talvez exista uma resposta. Empírica? Científica. Talvez exista uma resposta. A gente só ainda não encontrou. Mas o ponto é que essa pesquisa pode sim, e tipo, eu admiro muito isso, tá? Uhum. Não tô aqui contra isso, pelo amor de Deus. Mas você pode estar também, não tem problema. Mas eu não tô. O ponto é que vai chegar um ponto que a ciência não vai conseguir explicar, entendeu? Que é da onde viemos, né? Ah, sim, eu espero. O que tinha antes do Big Bang. Ah, sim, eu A gente não espero. sabe. Eu acho que a gente é tão um instante. A gente é tão um instante querendo encontrar a resposta de tudo. Não sei se você consegue entender o que eu tô dizendo. A gente é tão um Sim. instante querendo encontrar a resposta de tudo. E tem coisas que precisam de um processo. E eu acredito que seja isso. Mas essas respostas que a gente consegue encontrar cientificamente, elas vão nos aproximando cada vez mais de entender esse todo que você chama de realidade e que você busca que exista uma compreensão dela e que se ela é da forma como eu enxerguei da conversa que a gente está tendo,
que a realidade ela extrapola o universo, ela é inatingível. Porque eu só consigo mensurar a partir do momento que eu consigo observar. Se ela é fora de tudo isso, eu não consigo observá-la, eu não consigo medi-la. E aí eu acredito que seja uma limitação do processo. Você acha que é uma espécie de arrogância do ser humano tentar explicar isso? Não, eu não considero que seja arrogância de nenhum ser humano tentar encontrar respostas para todas as dúvidas que a gente tiver e se aparecerem novos, continuar buscando. Eu acredito que isso, para muitas pessoas, isso é o sentido de vida, né? E se nos foi dada a capacidade de pensamento, para isso, para que a gente possa cada vez mais explorar, desenvolver. É triste ver que tem gente que queira limitar isso. Não é. Eu sou a favor de você. Esse é o tipo de liberdade que eu sou super a favor, que você deixa as mentes fluírem, irem Sim. em direções aleatórias, e aí a gente vai organizando essas informações para que elas façam algum sentido, e se não fizer também, não tem problema. Eu amo ficção científica, eu gosto de artes, eu gosto de coisas totalmente aleatórias que a gente observa, que são criações que um ser humano faz e que às vezes não faz sentido nenhum, mas que mostram humanidade. Então, a humanidade precisa disso. Eu não gostaria que todo mundo fosse um padrão. Eu gosto da ciência porque ela ajuda a gente a organizar as ideias para a gente desenvolver soluções, mas eu entendo que ela tem uma limitação que chega nesse quesito que é a humanidade, que ela acaba tendo processos que são individuais, que aí se distinguem, né? Nenhum processo vai ser exatamente igual ao anterior, a gente vai ter nuances, e essas nuances, mas quando eu trabalho com a ciência, quando eu desenvolvo uma medicação, um processo para poder identificar um fenômeno, eu preciso contemplar o máximo de observações e processos que eu consigo identificar e que me levam àquele mesmo resultado. Sim. E aí eu sistematizo isso. Por um tempo aquilo funciona, pode ser que apareçam novas variáveis e aquilo mude, e esse é o processo da ciência, do desenvolvimento científico. Ainda assim, isso não contempla o todo, tá? E nem o indivíduo. O indivíduo, ele vai ser uma coisa dentro desse processo todo. E muitas vezes você vai precisar de soluções particulares. E muitas vezes não vai ter solução. E esses pontos cisnes negros ou pontos fora da curva, eles são importantes também. E eles precisam ter espaço. E aí é nessa Consegue dar um situação. exemplo assim mais concreto? Doenças raras. Doenças em que ninguém quer investir, por exemplo. Ou processos, por exemplo, às vezes você vê um pesquisador falando uma coisa super aleatória de um processo que ele acredita. Aquilo que ele acredita, às vezes, ainda não é importante e relevante para o contexto geral, para uma solução geral. Mas aquele tipo de pesquisa não deve morrer por causa disso. Ele deve ter um espaço para que ele continue desenvolvendo, porque às vezes dali pode sair alguma coisa interessante, Sim. né? O que ele não pode é renegar fatos que a gente já observou e conseguiu, a não ser que ele vá desenvolver uma teoria totalmente nova sobre outra coisa aleatória, mas daí ele não tem que buscar amparo na ciência também, que é o que acontece com muita gente que às vezes desenvolve uma teoria aleatória e quer provar cientificamente, mas sem usar os argumentos da ciência. As duas coisas são coisas distintas. E é nesse que eu coloco a religião, né? Então, você pode acreditar, ter religião, crença religiosa, seguir, ter fé, acreditar nos dogmas. Não precisa provar cientificamente isso, entendeu? Segue a sua religião e fique de boa. E a ciência tem um critério, tem uma sistemática, tem uma metodologia, tem uma forma de ser construída. Ela não vai explicar tudo. Você não precisa tentar colocar as duas coisas na mesma caixinha. Exato. É isso. Sim. Então, é nesse Mas a contexto. religião também não explica nada. Então, É tipo só uma crença, certo? na minha Só que o ponto concepção, é, a gente está limitado o universo, né? a gente está limitado ao universo, ao nosso universo, né? A gente tem um universo, Aonde a gente tem o estamos. nosso universo, onde a gente criou, a gente nasceu, onde a gente foi criado, os valores que a gente acredita que sejam Sim, importantes. sim. Puxando esse gancho, Cláudio, assim, você falou da humanidade e a gente no começo estava falando também de quando o sol vai engolir a Terra, assim, né? Qual que é a sua visão como
geofísica espacial, né? Uma física espacial aí. Qual que é a sua visão sobre o fim da Terra, assim? O ser humano, ele pode destruir a Terra? Quando que a Terra vai ser engolida pelo Sol? Como que vai ser esse processo, sabe? Porque se a gente não sair da Terra até lá, tornar a sociedade, a humanidade uma civilização interplanetária, a gente vai ser extinto, né? Se a gente for parar a partir dessa premissa. Eu não sou. Eu tendo a ser muito otimista. A minha natureza é mais otimista. Uhum. Então, eu acredito muito que tem, e vejo que tem muitas pessoas pensando em soluções para problemas que a gente ainda nem pensou que eles possam vir a existir. E esse é uma das coisas, tá? Então, muitos problemas são resolvidos a partir de demandas. A gente está desenvolvendo tecnologia espacial, a gente está desenvolvendo a capacidade de ir para o espaço de uma forma mais segura, sem pressa, que a gente não precisa ter isso. Então, eu acredito que a gente está desenvolvendo essa capacidade de resolver problemas, inclusive de outras formas, que nem, por exemplo, será que a gente pode construir um domo em torno da Terra? Será que a gente pode construir uma forma de obter energia diferente? Será que a gente consegue Esfera de transportar? Dyson, né? Será que a gente conseguiria fazer isso? Será que a gente consegue fazer isso de uma forma que a gente continue vivendo aqui e a gente consiga produzir a nossa própria energia? Eu acredito que são coisas que precisam continuar sendo estudadas e desenvolvidas. E então a gente tem tempo para isso, né? Então, na minha concepção, a gente vai encontrar soluções para essa situação, se for o interesse da humanidade. Porque daí entra um outro problema, que a sociedade às vezes não se comporta muito dentro do que a gente espera com relação a necessidades, né? Então, os focos mudam, as pessoas não têm, às vezes, um comprometimento com a divergência do pensamento humano, eu acho que é uma coisa complicada. Mas ela é importante. Aí é que tá. É um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo a divergência é importante, ao mesmo tempo em que ela atrapalha um pouco, que as coisas aconteçam muito rápido, mas ela também nos previne de fazer merda. Então, imagina que a gente queira ser uma civilização extraplanetária. A gente quer morar em outro planeta. A gente precisa desenvolver, mas a gente já sabe que a melhor condição para se viver é aqui na Terra, para nossa forma, nossa concepção, nosso corpo. Mas Ah, a gente precisa criar um plano B caso aconteça e no vai mínimo, daqui acontecer. 5 bilhões de anos, a gente tem que ter A saído gente tem daqui. que conseguir. Aí, para isso, a gente precisa começar hoje. Para começar hoje, eu tenho que investir nessa área, nesse setor. Aí, mas peraí, mas eu vou investir nesse setor e destruir quem tá aqui já vivendo do jeito que tá? Tipo assim, não, mas peraí, daí não faz muito sentido. Então, esse equilíbrio entre uma coisa e a outra. Você tá entendendo? Tipo assim, na fúria de querer chegar em Marte, eu destruo o planeta Terra. Não funciona assim, entendeu? Então, será que se eu abrir isso, se eu chegar e fizer hoje assim, vamos fazer uma chamada pública aí, qual é a solução para resolver o problema do planeta? Vai aparecer várias soluções. Vamos fazer uma chamada Sim. universal aí, solução para resolver. E aí você vai ter criatividade, ideias e pessoas trazendo coisas diferentes. Qual é a maior possibilidade de dar certo? Quais são as melhores propostas? Então vamos investir nelas. E aí a gente, como humanidade, fazer esse investimento, né? E então é esse consenso que eu não sei se a gente consegue chegar. E aí é onde começa a haver uma divergência financeira significativa entre um grupo que tem mais dinheiro ou menos, daí entra naquele grupo, naquele filme que você disse que não assistiu ainda, né? Que são pessoas que vão ter capacidade de pegar um foguete e ir para outro lugar e pessoas que E nunca eles vão chegaram a fazer isso no conseguir. filme? Você vai ter que assistir. Eu não devo contar para você, Claro que mas deve, pô. Pode você falar. não vai assistir? Vou assistir, mas eu não ligo, não. Eles fizeram. Agora, se deu bom ou não, aí você vai ter que assistir Hum, o filme para saber. Certo? hum. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, eu passo toda hora na mão, né? Mesmo. Mas a ideia é mais ou menos essa. Você imagina o seguinte: a demanda vão sendo geradas, soluções para atender essas demandas vão acontecendo.
Sim. Do mesmo jeito que o equilíbrio, desejo e necessidade, eles vão existindo. Só que, ao mesmo tempo, você tem a aleatoriedade do ser humano, que é, tipo, vem um cara, bomba, explode tudo, muda tudo. Aí vem o cara que tem a bomba, joga lá, e É um aí jogo, né? Como se fosse é como se fosse um jogo. um jogo, tem uma bola sólida, uma esfera sólida girando em torno do Sol e tudo que a gente conhece está aqui dentro. E aí existe a capacidade do ser humano de fazer coisas irracionais, como apertar um botão vermelho e explodir um país, e isso tudo pode mudar a humanidade para sempre, né? Uhum, Quer dizer, um evento pode ocasionar de mudar a humanidade. pode. Você já imaginou que a gente tá numa nave, viajando em torno do Sol? E ela é a Terra? Caramba. Essa é boa, hein? É, porque a gente tá só dentro de um planeta, que seria uma nave, planeta Terra, viajando em torno do Sol. Mas essa nave, como assim? Literalmente uma nave? A gente tá em cima do planeta Terra que tá aí soltão no cosmos, girando em torno do Sol. É que a gente Ah, sim, esquece uma disso. nave com uma A analogia. gente, é uma analogia. Tipo, a gente tá viajando em cima de uma bola de terra em torno do Seria Sol. possível a Terra ser uma nave mesmo? Ou uma simulação? Não. Não A seria gente já possível. observou ela de fora, a gente já mandou as coisas. A simulação, essa simulação que você fala, eu acho tão engraçado isso. Se for, nem eu vou saber, nem você vai saber, porque a gente vai estar dentro dela. Sim. Matrix. A gente precisaria sair dela. A gente só vai conseguir determinar se o que a gente está vivendo é realidade ou não, se a gente conseguir observar de fora. Então, enquanto a gente não consegue fazer isso, a nossa realidade é essa. Sim, sim. Talvez a única forma de. Talvez, e a chance é baixíssima, é morrendo, né? Pra você saber. Se você acredita que a morte vai trazer essa resposta, porque pode ser que ela nem estraga. Pode ser que seja só, tipo, um pixel que apaga É o lá que? O black a screen, na realidade. sua visão? Pra mim, é. É a tela preta. Ou É. nem é a tela preta. Não, pra mim, quando eu morrer, quando eu morrer, graças a Deus, apesar de eu não acreditar em Deus, eu vou oferecer Minha a Nossa matéria Senhora, né? física do meu corpo para a natureza, reaproveitá-la de alguma forma e virar pó aí para Qual- outros seres. Isso te assusta? Saber que você simplesmente vai deixar de existir pra sempre. E me Sua assu- consciência vai ser apagada da existência. Na verdade, assim, eu não quero morrer, a gente não quer morrer. É estranho pensar quando você vai ficando mais velho, você é muito novo ainda, né? Mas quando você vai ficando mais velho, você começa, tudo aquilo que você achava que você poderia fazer na sua vida, de repente começa a diminuir, você começa a ter uma visão um pouco diferente das coisas. Então, isso é bem diferente mesmo. Isso é meio punk. Mas você não quer, você vê as coisas mudando, você sabe que, tipo, pessoas que você gosta uma hora vão, outras pessoas já estão indo, então você começa a ter isso mais próximo de você. Isso é meio que, pô, você para e fala, porra, né? Um dia tudo isso vai acabar, cara. Estranhão isso. Mas eu penso também no o conforto de que, tipo assim, acabou, acabou, entendeu? Tipo, eu não vou ficar pensando, eu não vou estar lá do outro lado olhando e falando assim, caraca, olha lá, fulano viveu e eu tô aqui morta, entendeu? Então, é meio reconfortante saber que acabou, acabou. Você entende? Porque, tipo assim, eu sei que as pessoas vão ficar sofrendo, eu acho, Sim. né? Mas, assim, eu não vou estar lá, tipo, É dentro do bizarro túmulo, eu não vou ser pensar. uma alma olhando para as outras pessoas e, tipo, falando, olha, nossa, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter... Não, acabou, só acabou. Eu Seria acho que o como se antes você morrer é tiver. pior. Morrer seria como se você não tivesse nascido ainda, né? Quer dizer. Só acabou. Então, tipo assim, conceito, tudo acabou, morreu. Na minha concepção, né? Eu acredito que se fosse da forma como você disse, que é eu ter consciência depois e conseguir observar o espaço e perceber desse ponto de vista de fora, eu acho que seria pior. Eu acho que eu não gosto dessa ideia. Porque daí, nessa ideia, eu ia falar, caraca, devia ter feito aquilo. Porra, nossa, porra, a festa tá legal e eu saí. Eu queria ter continuado. E não, né? É mais reconfortante pensar como eu penso bem. Não, não é. Porque não, você quer ver, você quer ali de fora entender, Pô, com certeza. finalmente entender.
Mas o que que vai mudar se você entender? Talvez nada, mas é a curiosidade, né? Então, mas imagina você entender e aí você fala, e aí? E o que você vai fazer com isso? Então você vive não buscando a verdade, mas sim tentando viver a vida da melhor forma. A vida da melhor forma, com o tempo que me foi dado. Que é o que eu acredito que seja a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento, né? Sim, é a escolha mais sábia. Porque, pra mim, me foi dada a liberdade de escolher dentro das minhas possibilidades, né? E eu gosto disso, eu gosto desse nível de liberdade que eu tenho, e eu gosto e gostaria que todas as pessoas tivessem também para poder fazer essas escolhas, né, o melhor que elas puderem. E eu acho um desperdício quando uma pessoa não pode ou não consegue fazer isso por N motivos, né. Sim. Ô, Claudio, saindo então, do escopo da filosofia aqui, mas voltando lá à questão da Terra, eu também quero falar do satélite que vocês fizeram. Mas primeiro da Terra, assim, como que vai ser exatamente a forma que o Sol vai engolir a Terra? Você lembra que eu falei da matéria queimando? Então a capacidade de manter essa dimensão vai diminuindo, porque vai ficando mais menor esse núcleo, mais leve. E lembrando que o Sol é um corpo massivo num tecido espaço-tempo, né? Então ele vai perdendo essa capacidade de atração gravitacional, e aí essa matéria que ficava ali presa nesse processo de convecção, ela vai começar a ter menos capacidade, então ele vai começar a expandir até a hora que essa energia não for mais o suficiente para manter tudo isso. E aí ele vai, com o tempo, se transformar ali numa anã branca, né? Ele vai se expandir e aí essa matéria condensada pequena que vai sobrar vai ser uma anã branca. Eu não sei te explicar detalhes astronômicos de como esse processo vai acontecer, mas eu sei que o Sol, pelas dimensões que ele tem, ele vai atingir esse estado em mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E não tem como salvar a Reverter Terra, isso. assim. Não tem como reverter esse processo, esse é o processo natural da estrela, né? O que teria para a Terra seria como a Terra se proteger dessa expansão do Sol e como ela também lidar com essas variações do fluxo energético do Sol, que é o que realmente interfere na vida da Terra, né? Mas teria como salvar a Terra disso? No momento eu não consigo pensar numa solução, né? A não ser que a gente consiga desenvolver uma tecnologia. E a outra coisa também é a capacidade da Terra ficar presa na órbita do Sol também, né? Que isso também iria mudar com a massa do Sol. Mas eu não acredito que teria como isso acontecer. A gente teria mesmo que ter capacidade de ir para outro planeta, outro sistema solar. Então, se a humanidade quer permanecer viva, assim, entre aspas, nós devemos, no longo prazo, no mínimo, sair da Terra, né? Tipo, é o primeiro passo, assim, para a humanidade se perpetuar pelo universo. É, é, é independente de. Salvo as devidas proporções temporais, a gente tem que pensar nisso. Eu digo, porque às vezes falar isso parece que tem que fazer isso amanhã, Não, né? não é isso, né? Eu acredito que entender o processo de evolução da Terra, entender os processos de limitações mesmo do próprio sistema, ecossistema, população, interações que a gente quer ter, a euforia do ser humano de querer desvendar novos universos, é isso. Porque se a gente não fosse desse jeito, se a gente fosse um ser que tivesse, tudo bem, tá ok viver aqui na Terra, a gente meio que balanceia aqui os ciclos energéticos, a gente fica esperando o Sol se expandir, e aí, ok, a gente vai sobrevivendo até. Ok, uma hora que chegar ao fim, chegou. Mas a gente não é assim. Uma das coisas que a gente mais faz é tentar prever eventos para poder encontrar soluções e viver melhor. É o nosso algoritmo, né? Ah, Evolutivo, tentando sobreviver e se adaptar. a gente dentro de um experimento, vou usar a sua forma de ver, dentro desse experimento, nossa IA está sendo construída para encontrar soluções para esse problema também. Sim, Ó, o isso é artificial. algoritmo da inteligência artificial construído dentro dos nossos cérebros de conexões, ele está tentando resolver esses problemas, pelo menos na mente de algumas pessoas.
E aí, coletivamente, a gente pode fazer uma brainnet e encontrar em algum momento uma solução. Hum. Ou se tem alguém fora nessa realidade aleatória que você falou aí, essa pessoa está programando ou tentando programar soluções a partir de alguns neurônios aí soltos na nossa realidade. Ou É bem não, possível, hein? ou não. Ou talvez, assim, olha, já que você me perguntou isso é uma questão. Eu vou extrapolar já. Eu gosto da brincadeira de extrapolação. O que eu acredito que seja mais tendencioso de acontecer, tá? É a gente começar a se tornar cada vez mais biônico. Então, a gente começar a encontrar soluções Transhumanismo, assim. que sejam meio robotizadas, né? Então, essas tecnologias, a substituição de membros, substituição de órgãos, né? A gente começar a evoluir a espécie humana para esse ser híbrido, né? Meio biônico. E aí, com o tempo, a humanidade ser, na verdade, um conjunto dessas duas coisas. E aí, visto isso, a gente também vai acabar criando características de resiliência para alguns processos naturais. Então, talvez seja isso. Então, por exemplo, sei lá, ou um corpo humano na composição que a gente tem hoje tem dificuldade de ir para o espaço por limitações mesmo da forma de desenvolvimento. A gente foi criado e desenvolvido para ver aqui. Mas se eu substituo certas partes do meu corpo e em algum momento eu consigo fazer isso a ponto de que ele seja possível de se viver no ambiente do espaço, sofrer menos impacto, ou ser adaptável ao ambiente do espaço, a gente talvez vá ser esse ser. Sim. Nós Eu vamos acho mais vencer fácil. o jogo do universo ou vamos ser extintos na sua visão, assim? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e faço para vários convidados aqui. O meu chute é que nós vamos conseguir criar robôs e inteligências artificiais que vão conseguir explorar as coisas, mas nós, pelas limitações técnicas do nosso próprio organismo, vai ser muito difícil. Só se a gente conseguir esse transhumanismo que você tá falando, né? Eu acredito que é uma mistura das duas coisas. Acredito que a gente vai passar por esse. Eu acredito, é a minha visão. Você tem sempre uma visão mais otimista, né? Eu sei, eu tenho. Então, a primeira é isso, a gente ir caminhando para encontrar essas soluções de mais híbridas, né, do ser humano mais híbrido e, consequentemente, em algum momento, essa transição pode ser mesmo a gente ter uma outra espécie mais robótica, vamos dizer assim, que distancia bastante do que a gente tem hoje de ser humano, mas que ainda carrega uma parte da essência, porque foi construído e gerado pelo humano. Igual, por exemplo, imagina a gente hoje, ser humano, com relação ao lado animal nosso, mais irracional. Então, a gente é uma evolução da espécie, na minha concepção, né, segundo a teoria de Darwin, e a gente mudou, de uma certa forma, o cérebro. A gente mudou as conexões ou a forma de interpretação da realidade, e a gente se distanciou das espécies que foram originárias da nossa. Então, esse distanciamento que a gente criou parece pra gente que a gente nunca foi aquilo, Uhum. né? Ou que a gente não saiu daquilo, mas a gente saiu. Então, hoje a gente está nesse nicho, mas a gente vai estar se construindo, se reprogramando para um outro estágio que um dia vai olhar e falar, poxa, a gente nunca foi daquele jeito, mas a gente meio que foi gerado por aquilo, entendeu? Então a gente vai ser essa espécie, subespécie, na minha visão. E tá ok, entendeu? É que tem pessoas que pensam assim, tem que ser humano, tem que ser só humano, tem que ser do jeito que é. Mas quem tá sofrendo, quem tá vivendo uma doença, quem tá vivendo uma necessidade real, poxa, eu tenho certeza que a pessoa preferia ter um órgão artificial dentro Exato. dela, para ela poder Eu não vejo nem argumentos válidos para ir contra isso. Quer dizer, hoje você já tem isso, de certa forma, sei lá, fazendo cirurgia do olho ou transplante de coração. Sim. Seria uma forma mais otimizada ali para fazer isso, né? Agora, eu também vejo que tem que ser respeitado o direito da pessoa de querer ou não, né? Então, assim, você pode não querer, você não querer, mas querer que impor isso para a sociedade, daí eu não concordo. Eu acho que daí a gente tem que meio que deixar. Agora, a partir do momento que a gente vá nessa direção, eu também acredito que a gente tem que dar capacidade e possibilidade para que qualquer pessoa tenha acesso. Que aí você começa a ver a diferença. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim.
Então, assim, eu tô criando tecnologias para que a vida das pessoas fique mais fácil. Um braço robótico, um coração artificial, qualquer coisa assim. Beleza, vou gerar isso aqui. Quem vai ter acesso a isso? Todo mundo. Quem vai ser obrigado a usar isso? Quem quiser. Quer dizer, quem vai ter acesso, todo mundo, até a página 3, né? É. Quem tem grana, né? Então. Então, a minha forma humanista de ver isso a gente vai gerar para todo mundo vai ter acesso. A minha forma de respeitar o ser humano é quem quiser. Mas em que sentido? Porque tem gente que pode acreditar que nunca vai querer se transformar ou ser biônico. Não, não, não. Por, Sim, mas eu falo por acesso religião, para por sei lá. todo mundo, no sentido que teria que ser uma coisa pública, comunitária, ou por grana mesmo, que você Não, que paga. todo mundo teria condições de ter acesso àquilo, que aquilo fosse uma opção. Tipo assim, eu quero ter acesso a isso, eu Certo. quero. Porque se eu falar assim, não, isso é acesso só de pessoas privilegiadas, só de algumas pessoas, aí eu tô limitando que para um grupo de pessoas, e eu não sou a favor disso. O ponto é que existem pessoas que são contra isso porque eles vão dizer que as pessoas mais ricas, elas vão ser as mais poderosas do que já são. Só que não é tão verdade assim, porque eles são testadores beta, né? Quer dizer, ele vai testar um coração ali artificial. Você não sabe se daqui um dia esse coração vai acabar. Enfim, e com o passar do tempo, as tecnologias vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Ou seja, a É, energia elétrica. Quem tinha energia elétrica no começo eram apenas os cientistas. Aí depois passou para alta classe ali da sociedade, ou seja, os caras mais ricos, depois para as pessoas mais humildes e depois até o mendigo hoje na rua, literalmente tem um poste lá de luz, né, elétrica. é, então, aí a gente tá falando de distribuição de renda e de acesso, né? A gente pode entrar em questão de como a sociedade funciona com relação aos valores financeiros, distribuição de renda, essas coisas, né? Eu acredito que nem todo mundo quer a mesma coisa, né? Eu tenho um colega de Cuba que é até interessante, porque quando eu conheci, né, ele foi nos Estados Unidos, ele, enfim, pediu asilo lá na época que aceitavam e tal. E aí a gente falava pra ele assim, mas como assim, em Cuba, né? Tipo, será que o pessoal não briga, não levanta bandeira e sai brigando pra mudar o regime ou qualquer coisa parecida com isso? E aí ele falava assim, cara, 50% da população meio que tá de boa, eles querem alguém dizendo pra eles o que fazer, tipo, eles não sentem vontade de mudar igual vocês olham daqui e falam, nossa, Cuba podia ter isso, aquilo. Tipo assim, a gente que meio que veio pra fora, que vê uma realidade diferente, a gente meio que acha legal. Então a gente quer. Então, que nem, por exemplo, por que a Coreia do Norte não é. Meu, talvez eles nem vejam que exista uma outra coisa. Pra eles lá tá bom. Eles até têm medo, assim, de uma mudança muito radical que dê pra eles toda a liberdade. Então, eles não querem ter essas liberdades, né? Eles não entendem. Foi tanto tempo vivendo dessa forma que pra eles é mais difícil sair dessa situação. Então, é muito difícil se falar que aquela população vai levantar uma bandeira e sair em briga para mudar aquela realidade que ele vive, porque para eles aquilo é meio que. É como se eles já tivessem enraizados dentro daquilo. Então, tem uma parte da população que queria mudar tudo, e tem uma parte da população que simplesmente nem saberia como viver numa mudança. Sim. Então, por isso que você não consegue ter uma transformação radical que nem a gente imagina naquela sociedade. Então, se você pensar nesse contexto de distribuição de renda enfim, disso, a gente tem que lembrar que a gente vai ter pessoas com realidades diferentes para quais os impactos das mudanças vão ser diferentes. E aí, como eu acredito que a sociedade seja, eu acredito que o poder das pessoas que têm mais dinheiro, ele está exatamente em desenvolver, talvez, nessas pessoas mais humanidade. Porque todo mundo, uma boa parte das Defina a pessoas, humanidade nesse sentido. você colocar o ser humano como uma coisa importante. Entendeu? Então, assim, independente do ser humano ser o ser humano que você gostaria, né? Você colocar o ser humano como sendo uma coisa importante, uma pessoa, uma vida que tenha valor, que seja importante. Então, para mim, eu posso ser bilionário, ter acesso a todas as coisas que eu quiser. Mas se eu ver um ser humano sofrendo, isso me incomodar, a ponto de eu querer fazer alguma coisa para que aquilo mude. Então, quando uma pessoa olha para essa situação e sente isso, ela
ela não passar por isso despercebido, como olhar para aquilo e achar que aquela pessoa, ela não faz por merecer, ou ela não... Tipo, cada um teve uma realidade diferente, viveu uma situação diferente. Às vezes a sua é mais favorecida do que a do outro. Enfim, coisas que já aconteceram no passado, mas como é que eu posso hoje ajudar essa sociedade a ser um lugar melhor? Então, se eu sou, tipo, sei lá, bilionária e eu tenho condições de fazer um investimento para desenvolver uma coisa que realmente mude ou que possa mudar e usar isso, porque eu quero que isso é importante para mim. Não é só importante para mim ter 10 mil relógios caríssimos, fodásticos no meu armário para eu mostrar para os meus amigos. Então, assim, ele pode ter? Ele pode ter. É certo? Ele pode ter. Mas se é uma pessoa que vai pensar com mais humanidade, ele vai olhar para aquilo e achar isso daqui é realmente a coisa mais importante, ou tipo, isso daqui como sociedade, eu olho para esses seres humanos e eu acredito que esse valor é mais importante do que esse outro. E aí eu fazer essa escolha. Então, e esse poder eu acredito que tá mais na mão das pessoas que têm mais acesso. Né? Porque quando você tá ali muito pobre, com muitas limitações, você só quer poder comer, entendeu? Às vezes eu conheço pessoas que olham pro morador de rua e tem raiva do morador de rua. Tipo, porra, por que não vai? Cara, você já conversou com um morador de rua? Tipo assim, aliás, não sei se você já passou necessidade a ponto de um dia pensar que talvez você não tenha onde morar. Entendeu? Ou se você pensar, tipo, talvez eu tenha que pedir pro meu parente. Aí você olha e você não tem parente, tipo, que presta ou que estaria disposto a te ajudar. Ou talvez você já tenha feito coisas que te envergonham a ponto de ninguém mais confiar em você. Aí você pega e, tipo, vai numa prefeitura, sei lá, pedir um apoio. E aí a prefeitura fala, olha, não, ou você pode, desde que você vá morar aqui nesse abrigo, e para isso você vai ter que fazer X, Y, Z e tal, e você não ter condições físicas, emocionais de fazer aquilo, porque a sua realidade é tão bosta que você precisa ficar o tempo inteiro dopado. Tipo assim, é horrível, é uma bosta. Ah, mas o cara tem que ter força para mudar isso. Você já tentou tirar um hábito regular da sua vida e mudar isso de verdade? Tipo assim, para você ver se é fácil? Você deixar de fazer uma coisa que, tipo, pra você é um conforto emocional. Então, assim, não tô justificando que deva ser assim, mas eu tô dizendo que é muito fácil. Tipo assim, essa é uma pergunta que eu vou fazer pra você. Você já precisou fazer cocô, sei lá, precisa fazer suas necessidades, e você não tem um banheiro? Você imagina você viver todos os dias da sua vida assim, sabe? Você não tem um lugar pra você tomar banho. Você não tem um lugar pra você dormir. Como é que você, dentro do seu carro, pode ficar incomodado com o cara que tá fazendo isso ali na rua? Você tá entendendo? Tipo assim, E a que ponto você quer chegar? a que ponto que eu quero chegar é que, tipo assim, isso não pode. A humanidade, ela tem que estar acima disso. Ela tem que olhar pra isso e pensar assim, tipo, cara, o cara é uma vida de bosta daquele cara. Tipo, o que eu, como ser humano, posso fazer pra melhorar o mundo pra que um dia essa pessoa não precise estar naquela situação? E é nesse sentido de, tipo, de ter esse nível de humanidade, de você pegar e falar, cara, eu preciso investir em ciência, eu preciso investir em moradia, eu preciso investir, sei lá, em educação, eu preciso olhar para isso, e isso ser também uma das porcentagens lá dentro do meu, vamos dizer, planejamento financeiro, né? Não é fazer caridade, que talvez não seja fazer caridade, tipo, ter uma empresa e pagar justo para os meus funcionários. É eu pensar assim, cara, se eu tenho gente trabalhando para mim e o meu lucro é, sei lá, 80% e 20% é o comprometimento que eu tenho para fazer aquela empresa funcionar, será que eu não posso rebalancear essa distribuição do meu lucro para que essas pessoas possam ter uma vida um pouco melhor? Então, é você olhar o ser humano como um valor importante dentro do contexto e não a acumulação de bens que você pode ter, mas que é um valor que, para mim, é menor diante do problema da humanidade que a gente tem hoje, que é Então você é maior. mais a favor da igualdade do que da liberdade, em algum sentido. Não, porque, para mim, Em algum sentido, para você ajudar esse cara, você vai ter que tirar a liberdade de alguns. Ou seja, não é isso, porque aí é que tá, é essa sim, a é um diferença. jogo, né? É um jogo de equilíbrio. Não, então, mas aí é que tá. Para mim, a liberdade, ela prevalece. O que eu gostaria é que a liberdade das pessoas existissem, mas que a humanidade das pessoas fosse um valor Entendi. importante.
Mas Então, isso que isso não, fosse. isso não é Mas possível, né? A natureza humana não pensa dessa forma. por isso que eu falei que eu sou uma sonhadora. Mas você entendeu? A liberdade Sim, sim. existir, mas que a minha escolha coloque o humano como parte Legal. importante. Interessante. Né? Gostei. Cláudia, eu acho que não vai dar tempo da gente falar do satélite lá e tal, mas, pô, tinha muita coisa ainda pra falar que a gente ainda não chegou a comentar, já tá convidada pra vir outra vez aí. Muita coisa, né? Mas assim, eu queria finalizar te perguntando, bom, a gente falou sobre o futuro da humanidade, a própria humanidade em si, né? Essa questão mais de pensar sobre as coisas e tal. O que que para você hoje, assim, né? Você que estudou bastante, é uma cientista, o que que realmente importa na vida? Ahn, aproveitar o tempo que você tem para você poder viver, sem desrespeitar o próximo e vivendo o melhor que você puder, aproveitando o que a vida te oferece. E, e inspirar e levar coisas boas para as pessoas, olhar para as pessoas e tentar ver o melhor que elas têm para oferecer e explorar e ajudar nesse sentido para que o mundo seja um lugar melhor. E você, olhando para o que você vem fazendo, você acredita que você está no caminho certo em Eu acredito, relação a isso? eu acredito que sim. Eu tento olhar de uma forma bem positiva para a vida, para as pessoas, tento olhar para as melhores coisas que elas têm para oferecer e tento levar isso para frente. É como eu gosto da vida para mim, como eu gosto da vida para as pessoas, como eu tive a oportunidade de viver e como eu gostaria de oferecer para as pessoas que eu tiver a possibilidade de oferecer. Oportunidades e também a possibilidade de sonhar e mostrar que sonhos são possíveis, você pode realizar uma parte desses sonhos. Se que você não puder, você pode ressignificar, você pode encontrar felicidade nas pequenas coisas e também ajudar a humanidade a ir para um lugar melhor. Os sonhos são possíveis, então. Sonhos são possíveis e muitas vezes você pode encontrar muitas coisas legais em sonhos que você não imaginou, em coisas que você pode estar vivendo e você nunca imaginou. Então, deixa a porta aberta. Então, para uma pessoa que chegou aqui até o final do episódio e tem um sonho e acha isso impossível, o que que você fala para essa pessoa conseguir entender que ele se é que é possível, né? É. Foi o que eu falei para o seu cameraman quando ele chegou aqui. Você acredita que você pode ir para a Lua? E nesse momento ele disse que não. Mas eu digo que ele pode. Ele pode. Agora, como ele vai fazer para isso acontecer? Aí tem um caminho. E eu acho que vale a pena trilhar. E aí, se lá na frente ele vai ou não vai chegar na Lua, vai ser importante, mas vai ser muito menos importante do que o caminho que ele trilhar até chegar lá. O caminho é mais importante do que a chegada. Muitas vezes o caminho vai te dar muito mais informação, resposta, alegria, tristeza. E ele pode mudar, de repente a Lua pode não ser mais o seu objetivo no meio desse processo, mas se você não tiver essa direção, essa intenção e esse caminhar, você vai perder a oportunidade de viver essa experiência. Cláudia, obrigado por ter vindo. Desculpa qualquer coisa aí também. O Nada. barulho da reforma ali e tal. Enfim, obrigado por ter vindo. Divulga suas redes aí pro pessoal nessa câmera. Se quiser divulgar seu novo projeto lá também, não sei se tá certo, enfim. Então,
Nessa aqui, tá? Não vou esquecer. Então, eu tô com um projeto novo, mas não vou falar ele ainda, tá? A gente fala mais pra frente sobre ele, mas continue seguindo nas minhas redes sociais. Então, @Cláudia Raios no Instagram, mais que Raios no YouTube e no Instagram. Tem muitas coisas das que a gente conversou aqui e outras no canal, já com vídeos que vocês podem Eu vi lá no ver. YouTube também. Isso. E no Instagram eu tento atualizar o máximo possível com o que está acontecendo, com oportunidades, né, dentro das áreas que eu tô atuando e também de algumas pessoas parceiras que pedem, né, e incentivem. Então, eu convido vocês para estar seguindo lá o Cláudia Raios, mais que Raios, e aí tá desvendando esse universo e o futuro que tem coisa legal vindo por aí, mas é surpresa. Pô, parabéns de verdade. Eu adoro, assim, pessoas que têm valores, assim, de vida bem definidos, sabe? E que falam também, sempre falo isso, pessoas que falam da área, né, que elas trabalham com esse brilho nos olhos, assim, e você faz isso muito bem. Também tem propósito de divulgar a ciência e tal. Faz isso com muito ânimo, então, parabéns. Obrigado por ter vindo, de verdade. Obrigada pela oportunidade. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante aqui pro podcast. Ajuda nós a trazermos cada vez convidados mais incríveis, como por exemplo foi a Cláudia aqui hoje. Mais papos, mais episódios, enfim, ajuda muito mesmo. Parece que 74% aí das pessoas que assistem o podcast não estão inscritas. Se inscreve aí que realmente é muito importante. Obrigado a todos aí que estão apoiando o podcast. Segue a Cláudia lá nas redes, vou deixar na descrição. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.